Nunca mostre esse anjo para seu filho ou você atrairá uma terrível maldição sobre seu filho e sua família, pois esse anjo tem um terrível poder. Esse anjo é responsável pela perca da fé de milhares de crianças e adolescentes, pois, por inveja, ele quer destruir as criancinhas cristãs. Você já percebeu que muitas crianças e adolescentes, crianças mesmo de 8, 9, 10 anos, já desdenham da fé de seus pais, já desdenham da fé dos seus avós? Já percebeu que em tão tenra idade já estão ficando tão longe da fé em Nosso Senhor Jesus Cristo? Estão se distanciando cada vez mais da verdadeira fé na Santa Igreja Católica? Já percebeu quão distante eles estão ficando da tradição de seus pais? Não é segredo que muitas dessas crianças e adolescentes que por um lado desdenham da fé em Nosso Senhor Jesus Cristo, por outro lado são ávidos defensores da ecolatria, que é um exagerado senso de defesa da ecologia, da natureza, que beira a idolatria da Mãe Terra, que beira a idolatria da Mãe Natureza, Gaia dos pagãos. Mostram-se, ainda em idade escolar, grandes defensores da descriminalização do uso de drogas e da descriminalização, da normalização da interrupção da vida intrauterina. É ou não é assim? Você já percebeu isso? Ou nos seus filhos, ou nos filhos dos seus amigos. Estou falando de crianças e adolescentes. Muitas vezes eles não falam disso com os pais, mas falam com os amigos e com os professores. E professor no Brasil, principalmente professor de História, que é a minha área, Geografia, Filosofia e Sociologia, tendem para a esquerda. Tendem a ser anticatólicos. Tendem a ser professores defensores do ECA, esquerdismo, comunismo, anticatolicismo. Mas de onde vem essa inversão de valores? Por que desprezam a tradição religiosa de seus pais? Será que os pais não têm um pouco de culpa nisso? É terrivelmente doloroso para os pais católicos verem seus filhos perderem a fé, se desviarem da sã doutrina católica. E por que perdem a fé em tão tenra idade? Por acaso eles perdem a fé em tudo? Eles deixam de acreditar em tudo? Claro que não. Vejamos. Pense por um minuto. Quais são os heróis dos seus filhos? Super-Homem, Hulk, Mulher Maravilha, Homem-Aranha? Por que esses personagens são heróis? No geral, eles têm algum tipo de superpoder que os diferencia dos réis humanos imortais. Eles são representados com roupas super coloridas, estão quase que onipresentes, estampados em camisetas, bonés, tênis. E a indústria do marketing e do cinema faz de tudo para impregnar esses sujeitos, esses personagens, na mentalidade das crianças. Estão enraizados na mentalidade dos seus filhos como os defensores da humanidade. Por outro lado, como são representados os santos anjos, os heróis da fé católica? Normalmente desprovidos de qualquer atrativo de admiração. Por estratégia da velha serpente, estratégia bem sucedida, diga-se de passagem, o mundo tem tentado criar cada vez mais anjos desprovidos de poder e majestade. Cada vez mais vemos anjinhos próximos dos esotéricos a adentrarem os lares católicos. E eles estão tomando conta do imaginário dos nossos filhos. Anjos caricatos. Pense comigo, você tem uma imagem, um desenho de anjo na sua casa? Como ele está representado? É um anjo forte e poderoso que representa a glória de Deus? É um anjo forte e poderoso como o que apareceu para o profeta Zacarias, que o fez sentir temor? É um anjo forte e poderoso como São Gabriel, que quando surgiu diante de Maria, disse para ela: "Não temas, Maria, encontraste graça junto de Deus"? Ou é um anjinho caricato com asas de borboleta, bochechas rechonchudamente rosadas, um tanto feminilizado, que desperta pena, uma criatura que desperta pena ao invés de admiração? É esse tipo de anjo que você tem na sua casa? É esse tipo de anjo que está no imaginário do seu filho? Ou é um anjo poderoso que desperta em seu filho admiração e vontade de tê-lo como protetor? Pense por um momento. Pegue essa imagem de anjo que você tem, junto com um boneco do Super-Homem, e pergunte para o seu filho: quem tem mais poder? Quem dos dois? Qual dos dois é mais forte? O anjo que você tem ou o Super-Homem? Pergunte para o seu filho quem ele quer ser. Quem tem mais poder? É um bom teste. Será que seu filho está admirando o personagem correto? Não se trata de não brincar, de não poder brincar com super-heróis, apesar de ter ressalvas nesse assunto, pois Thor é um deus nórdico. Super-Homem é um alienígena que vem do planeta Krypton, mas isso é assunto para outro vídeo. Não se trata de não poder brincar, mas sim de cuidar do imaginário dos nossos filhos, porque o mundo quer destruí-lo. É uma estratégia do inimigo de Deus raptar o imaginário do seu filho e a alma dele.
Estamos em batalha espiritual e a luta pelo imaginário do seu filho é uma estratégica jogada de mestre bem sucedida, montada pela velha serpente do Éden. A luta para destruir o imaginário das crianças cristãs tem alcançado inegável sucesso. Tratar os anjos como criaturinhas meigas, desprovidas de poder e majestade, faz parte de uma estratégia para retirar deles o culto que lhes são devido, o culto que lhes é devido, pois eles são criaturas de Deus, eles representam a glória e majestade de Deus. Tirar a glória e majestade dos anjos é tirar a glória e majestade de Deus. Estratégia do inimigo. É uma estratégia de combate espiritual que a velha serpente tem utilizado para fazer com que seu filho não acredite no poder dos anjos e não os invoque. E fiquem desprotegidos. Os anjos só atuam em nossas vidas se os invocarmos, se pedirmos sua proteção. Eles não são invasivos como os demônios. Eles estão à nossa disposição para nos auxiliar, mas se não acreditamos no seu poder, não os invocamos. Ah, mas esses anjinhos gordinhos e rechonchudos representam a pureza, alguns dirão. Isso não influencia em nada o imaginário das crianças. Será que não? Tá bom então. Pergunte para o seu filho se ele acredita na existência dos anjos, principalmente se teu filho estiver ali na casa dos 14, 15, 16 anos. É muito mais provável que ele acredite no mito da existência alienígena, tão propagado pela Discovery Channel, pelo History Channel, do que na existência dos anjos. É muito mais provável que ele acredite no mito da existência de vida extraterrestre do que na existência dos anjos. Faça o teste, pergunte para ele. Não tenha medo. Se ele acreditar na existência de extraterrestres e não acreditar na existência dos anjos, temos um problema. Se ele não acreditar na existência dos anjos, ele também está a um passo de não acreditar na existência de nosso Senhor Jesus Cristo, ou no mínimo na sua divindade. Ele estará a um passo de não querer mais ir na igreja, de ir na Santa Missa, porque ele não vai acreditar em algo que não tem poder e majestade. E os anjos são os portadores do poder e a majestade de Deus. Para uma criança que já está com o imaginário um tanto afetada em relação aos anjos, os anjos são apenas coisas de criança, como Papai Noel, Coelho da Páscoa. Quando morreu a infância, morreu o Papai Noel, morreu o Coelho da Páscoa, morreu o Anjo da Guarda. Assim como morreu a oração do Santo Anjo do Senhor, tão recitada pelos pais católicos diante do berço das crianças. Ficou para trás, coisa de criança. Não deixe que esse anjo, cujo nome é pai da mentira, engane seu filho com essas imagens propositalmente feitas para esculhambar, para esculachar com a fé dos católicos. São imagens feitas para menosprezar o poder de Deus. Você precisa cuidar do imaginário do seu filho. Ele sim, o pai da mentira, é desprovido de poder e majestade, pois ele caiu do céu. Ele não tem mais poder. Os anjos que estão com Deus, sim, são extremamente poderosos. E para admirá-los, seu filho precisa saber disso. Anjos são criaturas poderosíssimas. O mais fraco dos anjos é mais inteligente do que todas as pessoas do planeta, de que todos os cientistas da Terra juntos. O mais fraco dos anjos poderia, se quisesse, com a ponta do dedo, fazer o planeta Terra parar de girar. Ou ainda, com um sopro, apagar o Sol. Anjos são criaturas extremamente poderosas. Não mostre para seus filhos anjos fracos, caricatos, sem personalidade ou característica celestial. Isso é um perigo, isso é um atentado ao imaginário do seu menino ou da sua menina. O mundo já quer destruir o imaginário da sua criança. Se você também fizer isso dentro de casa, pronto, caiu na armadilha. Não caiamos na armadilha de Satã. O nome dele é víbora, serpente traiçoeira. Se você concorda comigo, deixe um like no vídeo. Cada vez que você mostra para seu filho anjos caricatos, esses anjinhos extremamente meigos, dóceis, criaturinhas indefesas, mais fácil será para o inimigo de Deus levar maldições para sua família, pois a fé do seu filho estará alicerçada numa mentira, porque os anjos não são criaturas meigas como os anjos esotéricos. Não os anjos de Deus. É preciso que os pais católicos despertem para o combate espiritual que está avançando sobre as nossas crianças. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Por que você acha que os adultos não rezam mais para o anjo da guarda? Deixe seu comentário aqui embaixo. Na sua opinião, tem o dedo de quem nessa história de enfraquecimento da invocação dos santos anjos? Será que é culpa dos pais? De alguns padres? O que você acha? Deixe seu comentário aqui embaixo.
E aqueles que já têm certeza de que estão em combate espiritual, pois estão sentindo na pele medo, ansiedade, insegurança, desconfiança de tudo e de todos, porque sabem, têm certeza de que algum familiar, amigo ou vizinho lançou um terrível olhar de inveja sobre suas vidas, vão gostar de saber que milhares de católicos estão se blindando contra os invejosos e olho gordo através de um poderosíssimo e milenar sacramental. Existe técnica para se blindar espiritualmente contra os invejosos. Se você quiser conhecer o método Tríade contra a inveja, clique no link abaixo. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal e ative o sininho, sabe por quê? Porque toda semana você vai encontrar aqui temas que vão te ajudar a vencer as batalhas espirituais que você já percebeu que estão aumentando. Vamos destrinchar as estratégias e táticas utilizadas pelo inimigo de Deus para tentar nos derrubar, pois só quem conhece as táticas do inimigo consegue se defender. E se você tem filhos pequenos, então, como eu tenho 3, que estão adentrando na idade escolar, nós sabemos que lá na escola, diante do professor, nossos filhos podem ser presas fáceis se não tiverem um preparo em casa. O inimigo não está de brincadeira. Ele está furioso porque sabe que seu tempo é curto. Basta ver o que os terríveis bandidos fizeram com o padre Paulo Ricardo. Clique nesse vídeo que está na tela e veja como, de maneira astuta como serpente, manipularam a voz e os dons sacerdotais do querido padre Paulo Ricardo. Se você está no Instagram, o Castelo do Cordeiro também está no Instagram. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo. Seguiremos em combate, sempre sem medo.